Se você é capixaba ou se, assim como eu, mora aqui há uns bons anos, sabe que a bananinha é um doce imperdível aqui para o Espírito Santo. E o bombom Caieiras, que está aqui sendo trazido pelo Luciano Cerqueira, criou a sua própria marca de bananinha e a fábrica na Ilha das Caieiras se tornou ponto obrigatório para a visita dos turistas. Fica com a gente para saber mais sobre como que surgiu essa marca e a ligação com a Ilha das Caieiras. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde a cada edição a gente traz um convidado para falar sobre turismo aqui no Espírito Santo, seus potenciais, o que falta para a gente evoluir. E hoje a gente vai falar um pouquinho de gastronomia. Eu estou aqui com o Luciano Cerqueira, ele que é do Bombom Caieiras, da famosa bananinha legitimamente capixaba. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço também a toda a equipe, da ES Brasil, pelo carinho que nos recebe aqui e também poder compartilhar a nossa história, o potencial do nosso negócio e falar também da Ilha das Caieiras e do Estado do Espírito Santo. Isso aí, Luciano. E antes da gente começar a conversar, então, esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, democracia que fortalece o futuro. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. E Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Bom, Luciano, e para começar então, fala pra gente de como que surgiu aí a ideia para produzir o Bombom Caieiras, né? E o que te motivou a transformar justamente essa bananinha em um produto aí mais elaborado, digamos assim. Esse negócio começou com meu irmão, o Hudson, ele que hoje toca, a fábrica, a loja, eu fico mais na parte comercial, institucional. Começou a partir de uma dificuldade que ele teve, um problema de saúde, e ele precisou, na época, se afastar do estágio que ele fazia e foi orientado por uma grande amiga a fazer alguma atividade como uma terapia ocupacional. E o que chamou a atenção para ele naquele momento foi doce, né? E aí começou a fazer brigadeiro, palha italiana, alfajor, bombom de coco. E na época ele estudava na FAESA, ali em São Pedro, e viu naquele momento uma oportunidade de uma renda alternativa, porque eu sempre falo que o empreendedor, onde uma pessoa normal vê dificuldade, o empreendedor vê uma oportunidade. A primeira oportunidade que ele viu foi que a cantina era distante das salas de aula. Então, naquele deslocamento que a pessoa descia para ir até a cantina, perdia o horário do intervalo. E ele começou a levar para lá mesmo, bombom de coco, a própria palha italiana, alfajor, sanduíche natural, e enxergou naquele momento uma alternativa de renda que ia suprir, pelo seu afastamento do trabalho. Com o passar do tempo, nós começamos a perceber que há alguns pontos turísticos em Vitória, na época sempre foi muito forte a Praça dos Namorados, ali aquela região do Triângulo das Bermudas, principalmente à noite, uma aglomeração muito grande de pessoas, e nos finais de semana, o nosso ponte lá da Ilha das Caieiras, que na época era em torno de 6 a 7 restaurantes, e muito bem frequentados ali. Então, enxergou naquele movimento de pessoas uma oportunidade de venda. Um belo dia, o pessoal do Sebrae almoçando lá na Ilha das Caieiras,
perguntou para ele, isso foi no ano 2008, estava começando a implementação do programa MEI. Perguntou para ele: "Olha, você já se formalizou, já tem o seu negócio registrado?" E naquele momento se iniciou uma conversa, isso no fim de semana, quando foi na terça-feira, já estava lá no balcão do Sebrae, acho que nós somos um dos primeiros cadastros do MEI no Brasil, porque ainda estava na fase de implementação daquele programa, e o Espírito Santo foi muito, o Sebrae do Espírito Santo ele foi pioneiro praticamente no incentivo à formalização, né, nessa modalidade. Saiu de lá com encaminhamento para um banco, de onde já saiu com a conta da pessoa jurídica, e uma coisa que fez toda a diferença nas vendas naquele momento. Você imagina, há praticamente aí mais de 10 anos atrás, um, um empreendedor com uma máquina de cartão, que era uma coisa assim, hoje você consegue fazer pagamentos por Pix, pelo celular, o celular virou uma maquininha, mas naquela época, você ter uma máquina de cartão, você Uma tirava, outra opção você aí para quem não tem com dinheiro. certeza, e principalmente para o visitante, Aham. que a maioria das pessoas que estão visitando, estão viajando, não anda com dinheiro em espécie. E assim, foi uma alavancada muito grande nas vendas naquela época. E assim, depois surgiu a ideia de se criar um produto que se vendesse, que não dependesse propriamente da nossa presença ali, que fosse num ponto de venda, que fosse num ponto turístico, que se vendesse e que, de uma certa forma, também fosse escalável. E aí voltamos para o Sebrae de novo, para estudar qual que era o produto, o que que era mais viável, para ver até dentro das cadeias de matéria-prima, o que que poderia ter continuidade. E o produto que nós encontramos naquele momento foi a banana. Por quê? Você tem uma oferta praticamente nos 78 municípios do estado, o ano todo, E o doce à bananinha já era muito muito popular. popular. O que nós fizemos foi adaptar a receita e adaptar também o modelo de negócio, que com todo o respeito aos produtores, nós nos propusemos a ser mais que uma mariola. Uhum. Nós demos uma roupagem para o nosso produto, nós demos um propósito para esse produto, nós demos uma apresentação de mercado, Associaram ele à identidade isso, a capixaba, identidade né. capixaba, e muito ousado no sentido, assim, de trabalhar uma marca, que é a marca, o nome da nossa comunidade. Uhum. Então, assim, eu falo que nós somos devedores da Ilha das Caeiras, porque, nós carinhosamente, a comunidade que nos acolheu, né, ainda garotos, também nos emprestou o seu nome, né, e com muito orgulho, porque hoje nós levamos o nome da Ilha das Caeiras para outros espaços, né, para outros municípios, para outros estados, e agora até para outros países, e em contrapartida a comunidade nos fornece todo o apoio na nossa atividade, desde quando nós começamos, não houve nenhuma resistência, por exemplo, você imagina, hoje nós estamos estabelecidos, mas na época era 2 rapazes com a cesta na mão, né, entrando nos restaurantes, oferecendo ali nas mesas, com todo o cuidado, com a ética de chegar para o responsável do estabelecimento e perguntar: "Olha, eu posso oferecer meu produto aqui?". Uma coisa muito simples, que às vezes pode parecer diferente, é não oferecer para o cliente enquanto ele não terminasse a refeição. Uhum. Não se oferece uma sobremesa durante a refeição ou antes da refeição. As pessoas ficavam, olhando assim de lado, porque nós passávamos na mesa e não oferecíamos naquela determinada mesa. Pessoas ficavam se perguntando: "Por que que não ofereceu para mim?". E só depois que terminava a refeição, nós oferecíamos, para não ser um inconveniente e não atrapalhar ali o andamento dos restaurantes. Hoje os restaurantes são nossos parceiros, né, hoje na Ilha das Caeiras Eles têm algumas caixinhas dessa tem as para caixinhas, vender. dão de brinde também, indicam a loja, praticamente hoje eles não têm uma estrutura, assim, para produzir as sobremesas, então o Bombom Caeiras hoje ele é a sobremesa e o café, né, depois das refeições lá na Ilha das Caeiras.
E algo que eu ia te perguntar, assim, né, você até comentou que vocês, sempre estiveram, né, na comunidade desde a infância, né. Sim. Por isso, então, que esse local foi escolhido para vocês, né, começarem aí a vender nos restaurantes, fora que é um grande polo gastronômico aqui de Vitória, né, e hoje funciona uma fábrica de vocês lá dentro que também, tem uma loja ali, né. Eh Como que foi todo esse processo de terem aí a sua sede física, de enxergarem aí a ligação do produto com a questão do turismo e da É, gastronomia na Ilha eu das Caieiras? eu falo que foi um lugar que nos escolheu, né, nós somos de uma comunidade, um bairro que demorou a se desenvolver. Eu falo que enquanto toda a cidade de Vitória se desenvolveu, enquanto vários pontos turísticos do Espírito Santo, eu estou falando de Montanhas Capixabas, estou falando da região de Guarapari, estou falando de Enseada Azul, enquanto todas essas regiões se desenvolveram, a nossa comunidade ela ficou um pouco ali eh, esquecida, né? Na época, um grande empreendimento foi o Projeto Terra, que deu uma infraestrutura, a primeira infraestrutura de orla para a Ilha das Caieiras, que foi feita uma passarela, e ali teve um espaço para os restaurantes construir. E isso encorajou o empreendedor local, que a maioria dos restaurantes lá hoje são de empreendedores locais, de famílias da Ilha das Caieiras, isso é uma coisa assim importante de registrar e preservar. E aí foi uma questão de visão e oportunidade. Nós estávamos na porta de casa, trabalhando com um produto que havia uma identidade, havia um acolhimento, né, da nossa parte. Então, assim, foi um casamento, né? E de forma que quando nós resolvemos aumentar a produção, isso foi ainda num imóvel em casa, Uhum. dentro do próprio ambiente da casa, surgiu um ponto, uma pessoa que estava saindo de um ponto que até então era um restaurante, nos deu uma informação privilegiada. Ela falou assim: olha, eu estou saindo daqui, desse ponto, e eu acho que é interessante, pela localização, né, vocês aproveitarem esse ponto aqui. Então, nós imediatamente fomos ao proprietário, né, e fizemos a locação desse ponto, onde hoje funciona a fábrica e a lojinha do Café Caeiras. E assim, hoje eu vejo muitas pessoas falarem, né, que estão ali, observando a vista da Ilha das Caieiras, vão comer no restaurante, mas não sai de lá sem dar uma passadinha na fábrica, comprar uma caixinha. Como que é isso, né, assim, pra você? Tudo isso faz parte dessa estratégia? Veio como uma grata surpresa também a fábrica ser um próprio ponto, de turista, de circulação de Veio como turistas? uma grata surpresa, porque as nossas primeiras experiências de vendas lá foram com um balcão, um backdrop com a logomarca, e Uhum. a família toda se uniu ali, minha irmã, meus sobrinhos, né, para a venda durante o Festival da Torta Capixaba, Ah, que legal. acontece na Semana Santa. E aumenta em muito o movimento ali na Ilha das Caieiras. Então nós sentimos, naquele momento, uma resposta muito boa dos clientes para com o produto, porque no primeiro momento, eu digo assim, a nossa estratégia, nós não vendíamos tanto ali. Quando nós transformamos o bombom num produto de mercado, nosso primeiro desafio foi levar ou trazer, né, já que nós estamos aqui, esse produto para essa região que nós estamos aqui. E aí nós fomos bater as portas de mini mercados, de padarias, na Enseada do Suá, Jardim Camburi, Jardim da Penha. O produto primeiro ele aconteceu fora Do bairro, né. do bairro. E houve uma identidade muito boa, porque há uma circulação muito grande de pessoas, né, nessas regiões, que tomam café fora de casa, que almoçam fora de casa, que fazem suas compras ali em comércios pequenos de bairro. Nós só fomos chegar às grandes redes de supermercados de praticamente 3 anos para cá. Então, naquele primeiro momento ali, foi aquela oportunidade.
E, assim, até então, quando nós começamos o projeto, meu irmão deu a esse projeto um nome chamado Fábrica dos Sonhos, porque até então era um sonho. Nós não tínhamos conseguido, visualizar até então uma possibilidade de ter a fábrica onde é hoje. Então foi a partir dessa oportunidade, com o apoio de parceiros. Na época nós tivemos, clientes de grandes, distribuidores que anteciparam o pagamento, que ajudaram a financiar, né, a construção, a reforma, e aí entrou a família toda, entrou o pai, entrou o irmão, entrou um tio nosso também para ajudar na mão de obra ali, de forma que hoje tem na Ilha das Caíras uma infraestrutura muito bonita, né, muito bem decorada, muito bem organizada, mas que foram feitos ali com esforço de muitas pessoas. E com o passar dos anos, né? Isso com o passar dos anos. Foi Você comentou, né, que inclusive outros atrativos turísticos aí do Espírito Santo foram se desenvolvendo, né, a Ilha das Caieiras ficou um pouco mais parada no tempo, mas, eu penso assim que desde a pandemia eu acho que houve uma valorização maior do turismo nas comunidades, né, a vontade maior de conhecer e realmente tem recebido muitos visitantes, né, e se consolidou também como um grande polo gastronômico, sim. né. O que que tem de melhor aí na Ilha das É, Caíras para conhecer na sua visão? eu falo assim que o atrativo natural, ele tá ali desde sempre. O manguezal, aquela natureza, a maré Do que é linda, sol, o né. pôr do sol que é maravilhoso, né. Houve um investimento muito grande nos últimos 3 anos agora, eu falo que a nossa segundo ciclo de desenvolvimento, que foi através do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a prefeitura executou uma obra lá da nova orla, e não só a nova orla, mas também veio com ela, a qualificação profissional, veio a capacitação dos empreendedores, porque o desenvolvimento econômico ele tem que estar junto com o desenvolvimento humano e social. E assim, deu uma visibilidade à Ilha das Caíras que nós não tínhamos. Até então havia um espaço bucólico ali muito bonito, mas eu falo assim que não adianta você ter um atrativo natural se você não tiver uma infraestrutura que te permita chegar até ali, né. E o nosso desejo, nosso sonho, né, é que em breve o aquaviário também chegue lá, Seria porque legal. vai ser uma outra forma de chegar, porque nós sabemos que hoje a questão viária, de trânsito, nós que moramos lá, às vezes temos dificuldade, né, para chegar e sair devido ao trânsito, e essa questão, do aquaviário, foram construídos também vários pontos de ancoragem, de barcos, de lancha, de jet ski. Então Vitória agora ela tá se redescobrindo para o turismo náutico, que é uma coisa que já é desenvolvida em outros lugares há muito tempo, né, e agora a cidade está se redescobrindo para o turismo náutico, né. E toda essa parte do canal, né, de Camburi, né, a Grande Santo Antônio, e hoje a gente vê uma mudança em Cariacica, nós vimos essa mudança também em Cariacica com a nova orla de Cariacica, Uhum. e o capixaba ele gosta da sua terra. Ele tem prazer em viajar na sua terra, ele tem isso aquilo que você falou com a questão da pandemia, houve um aumento desse turismo local, o turismo de experiência, porque com a pandemia veio também a questão econômica, então nem todo mundo tem aquela condição de pegar um avião para fazer uma viagem para fora do estado, então são pequenas viagens, são pequenos trechos, e não só aqui na Grande Vitória, mas em outros lugares também no estado estão vivenciando essa experiência do turismo interno, né, dos próprios Totalmente, moradores. até voltado mesmo para o produto agrícola, né, Sim, sim, isso visitação aí, de propriedades. isso aí. E falando aí da fábrica de vocês, né, o que que o turista pode encontrar aí na fábrica do Bobão Caieiras? É aberta a visitação ou o que fica aberto mesmo é só a loja para o pessoal comprar aí os É. bombons? Hoje nós não temos, assim, uma infraestrutura para fazer a visitação na parte de produção, Uhum. mas o que pode se esperar lá é um sorriso, um acolhimento,
né, uma experiência que na fábrica, na loja da fábrica, é possível provar todos os produtos que tem lá, comercializados, que não somente produtos de fabricação própria, mas também produtos de parceiros, né, que estão lá também ajudando a incrementar o mix da loja, né. É possível também tomar um bom café de várias regiões do Espírito Santo, também Não tem pode faltar. o café, não pode faltar. E é possível também vivenciar uma experiência de um negócio com propósito, né, de conseguir entender e se integrar a um empreendimento que não está ali somente pelo comércio, pelo recurso financeiro, também está ali para contar um pouco da história do nosso estado, está ali como um espaço colaborativo. Por exemplo, hoje tem algumas peças de artesanato que é possível adquirir lá, e nós pretendemos ainda ampliar um pouco mais, assim que houver mais espaço ali na orla, com uma mostra de arte. Hoje é possível, por exemplo, alguns fins de semana, você ter apresentações musicais de instrumentos no pôr do sol, às vezes um violoncelo, às vezes um violino, às vezes um saxofone, e são coisas que nós fazemos por iniciativa própria, de pessoas da comunidade que se juntaram e entenderam que quanto mais atrativo tiver na comunidade, mais as pessoas vão se interessar em estar por ali, visitando e consumindo. É muito legal, já vi vídeos dos músicos que ficam, né, num barco tocando durante o pôr do sol, uma experiência muito linda, né. Sim. E, você comentou dessa parte afetiva aí, né, da comunidade, esse senso de comunidade da criação aí dos bombons, né. Uhum. Fala um pouco sobre, em relação a na hora de criar a marca, né, vocês pensaram nessa questão da bananinha, que é tipicamente, né, capixaba, um doce já muito adorado pelos capixabas, a questão do bairro, e da identidade visual também tem elementos que remetem ao bairro, né, a as embarcações, a esse turismo náutico, as gastronomia da Ilha das Caieiras. Sim. E nós também, agora estamos aprimorando, nós estamos desenvolvendo algumas embalagens que elas trazem imagens da cultura e do turismo no Espírito Santo. Existe um painel lá no aeroporto de Vitória, foi pintado por um grande parceiro nosso, o Rodrigo Brito. Ele era secretário de Turismo de Santa Teresa, hoje ele está em Conceição da Barra, e ele cedeu para nós algumas dessas imagens, e dessas imagens foi feita uma caixinha, que a caixinha ela é presenteável. Ela está sempre mudando, porque às vezes entra um mapa da cidade de Vitória, às vezes entra um mapa turístico do estado, né, e acaba que vestindo o nosso produto com uma roupagem que ela não é propriamente comercial, ela é presenteável, ela traz, aquilo que você falou, traz afeto, traz lembranças. Quantas vezes eu estou aqui no meu trabalho, no dia a dia, eu recebo uma ligação, eu recebo uma mensagem falando assim: "Olha, eu vou visitar um familiar fora, eu quero levar o seu produto, quero levar o produto de vocês para presentear pessoas que eu vou visitar". Que aí traz um pedacinho do Espírito Isso Santo, a aí. pessoa já vê na caixa, Porque né. foi uma junção, né, o Espírito Santo, ele por tradição, quando você fala de um produto no Espírito Santo, você não tem como ignorar a presença do chocolate no Espírito Santo. Tanto o chocolate produzido por grandes empresas, como agora o crescimento dos chocolates artesanais, de produções menores, Cacau de também é muito cacau, forte o aqui. cacau, assim, de excelente qualidade, e agora estão aprimorando ainda mais a qualidade, porque tanto de secagem, de armazenamento, de produção em lotes menores, quantidades menores. Então, assim, não tem, como separar, né, a gastronomia do Espírito Santo da história do cacau e do chocolate. E a banana, né, que é um produto que é a nossa cara, né, é da terra da gente, e não tem, e foi um casamento, assim, perfeito. E a questão sensorial, sabor, foi maravilhoso. E o chocolate meio amargo, que tem baixo teor de açúcar. Temos a linha sem adição de açúcar também, né, para aquelas pessoas que têm alguma restrição alimentar.
Então isso ajuda muito. A gente pode abrir para dar uma olhada, abrir Abrir. pra gente. Aí essa típica caixinha já vem com Essa é uma caixa comercial, né, ela vem na sua apresentação e ela é disponibilizada no comércio. bom que é fácil, né, de abrir, é E fácil ela de abrir mesmo da pessoa. e ela é um Ontem display. me mostrou Isso, ali. e ela é um display, né. Ah, Hoje são 6 sabores, eu trouxe o sabor principal, que é o bombom de banana, uhum. mas hoje existe bananada sem adição de açúcar, a bananinha cristalizada, existe a linha zero açúcar com açaí, que, assim, é muito, Nossa, muito solicitada, e estão se estudando alguns outros produtos, né. A o nosso propósito é reduzir açúcar nos produtos e oferecer também para a população em geral um produto de qualidade, com propósito e que também tem um preço acessível, porque a grande dificuldade que às vezes as pessoas enfrentam é de não encontrar muitos produtos. Primeiro, de não encontrar muitos produtos sem adição de açúcar. E quando encontra, às vezes o valor ele até dificulta para que as o pessoas acesso. o acesso. Não, tem que ser Acaba se acessível. tornando um luxo, né, o É. doce, a sobremesa. E você comentou também, né, antes da gente começar a Uhum. gravar, que todos os bombons eles são sem glúten. Sim, eles são sem glúten e a ideia é justamente de lançamentos de produto agora para frente, pensando nas pessoas que têm restrições alimentares. Aí, gente, então tem a caixinha, né, que é também um display, e a embalagem clássica do bombom, né, com esse tamanho bom aí para a pessoa comer, e agora eu não sei se aguento comer só um, vai querer outro, né, logo compra a caixa inteira, deve ser um pouco complicado de abrir só um para comer, né. Aprecie com moderação. O bom é que não tem açúcar. É. É, e eu ia te fazer uma pergunta, você meio que já começou a responder, né, Luciano, sobre os próximos passos aí do negócio. Vocês então estão desenvolvendo outros sabores, outras novidades aí? Sim. Hoje nós não temos como, planejar a nossa atividade, de fabricação sem pensar nas pessoas. É um produto produzido por pessoas, para pessoas. Então nós vivemos hoje numa cidade que ela é uma cidade litorânea, tem muitas praias, as pessoas hoje estão muito mais preocupadas com o bem-estar, com a saúde, prática de esportes, né. A nossa cidade, ela hoje ela é palco de grandes eventos esportivos, então esse segmento esportivo é algo que está no nosso radar, a gente precisa, tratar com muito carinho, com muita prioridade essas questões. As Presente nesses eventos, i né, corrida de rua, surf. isso aí. Tem também o crescimento das pessoas com restrições alimentares, né, nós temos dados de pesquisas de institutos de pesquisa que isso hoje é algo que cresce em torno de 13 a 14% ao ano, o número de pessoas que têm alguma restrição alimentar ou que optaram por não consumir determinadas linhas de produto, que seja de gordura, que seja, de açúcar ou que seja de, altas calorias, né. Outra questão também é que nós estamos inserido numa área de preservação ambiental. A gente nunca deve esquecer que a Ilha das Caeiras ela está numa área de manguezal, e a gente sempre aprendi desde garoto lá com os meus professores de biologia, geografia, que o manguezal ele é o berçário do mar. Então berçário é o quê? Berçário é lugar de cuidado. Então é um lugar que você tem que ter silêncio, é um lugar que você não pode ter você tem que ter cuidado até com a iluminação que você coloca para não atrapalhar a a a dinâmica, As né, espécies das que espécies que estão estão ali. ali. A questão de lixo, hoje nós temos muito cuidado. Alguns clientes nossos, eles têm o cuidado de guardar o display para devolver para nós, para não jogar no lixo. A gente fica com dó de jogar no lixo um display. A gente já faz o reuso de alguns displays que estão em condição de voltar ao mercado. Não podemos também deixar de olhar para a nossa comunidade, para o desenvolvimento das pessoas da nossa comunidade. Então, hoje já existem algumas parcerias, né,
da Prefeitura de Vitória, com o Senac, o próprio trade turístico hoje do Espírito Santo está buscando profissionais dentro dessas comunidades, e ainda existe também algumas oportunidades dentro do próprio mercado capixaba. Nós ainda temos muito a crescer em alguns pontos de venda dentro do estado do Espírito Santo que nós ainda não conquistamos. E que às vezes por algumas questões de capacidade de produção, agora está entrando aí a questão tributária, né, que já era uma barreira para micro e pequenas empresas. Nós estamos estudando com alguns tributaristas, o próprio Sebrae está ajudando para que isso não se torne uma barreira ainda maior para as empresas do Simples Nacional vender para grandes empresas, porque havia uma dificuldade em se creditar dos impostos que nós recolhemos, né? Mas, enfim, eu nunca me baseei dentro da minha vida empreendedora por aquilo que eu não tenho. Eu sempre procurei ver de valor daquilo que eu tenho e buscar nesses valores aquilo que vai me conduzir dentro do meu negócio, daquilo que eu me propus a fazer. Porque se a gente for só pelo que não tem, a gente nunca vai sair do lugar. Nós temos muito potencial. O Estado do Espírito Santo tem potencial, tanto de matéria-prima, produtos maravilhosos, assim como a gente fez um bombom com a banana, existem muitos outros produtos ainda que podem ser explorados. Existem grandes parcerias que estão sendo construídas, né? Eu posso adiantar alguma coisa aqui, mas hoje existe um personagem infantil aqui no Espírito Santo chamado Maca Kids. Que O legal. Maico, quero mandar um abraço para o Maico, grande parceiro nosso. Nós já começamos umas tratativas para estampar, né, alguma linha dos nossos produtos com os personagens do Maca Kids. E qual que é o propósito disso? Não é só ter um personagem que é conhecido, é você poder trabalhar a educação alimentar para as crianças, para alimentação saudável, é poder trabalhar também a questão de preservação do meio ambiente, que é a maior bandeira hoje dessa linha dos Maca Kids, que é a preservação do meio ambiente. E com tudo isso também conseguir levar uma divulgação das riquezas naturais, os potenciais turísticos do Espírito Santo. Então, existe esse propósito, nós já estamos numa fase assim, de elaboração de algumas peças piloto para aprovação, e eu creio que dentro de um tempo muito próximo aí nós já vamos ter aí no mercado produtos novos de parcerias, né? Com tanto para essa estampa do Maca Kids, como para outros parceiros também aqui do nosso estado, que tem produtos que têm a mesma linha que nós trabalhamos, mesmo propósito, para caminhar juntos, que sozinhos também nós não conseguimos fazer nada. Ou seja, deu um super spoiler pra gente aí, numa parceria muito legal, especialmente aí para as crianças, né? Sim, que é um público que eu falo que é extremamente bombardeado aí diariamente com propagandas de produtos que não agregam em nada e que às vezes até pode ser prejudicial à saúde. A obesidade infantil, ela está aí, é uma realidade, né, no nosso estado, no Brasil e no mundo, e também existem as questões de saúde, que elas se desencadeiam por uma alimentação desregrada. E, Luciano, para a gente ir conduzindo para o fim do podcast, a gente já conversou um pouco sobre essa questão do incentivo ao turismo local, né? De como que as pessoas aí estão se voltando para conhecer o estado, né? Passar finais de semana aí no interior, finais de semana prolongados. Eu queria saber de você, algo que a gente pergunta sempre, né, para quem vem aqui conversar com a gente. Aqui no Espírito Santo, quais os seus destinos favoritos, né? A gente já falou bastante da Ilha dos Caieiras, mas assim, de repente que você e sua família gostam de visitar no momento de descanso, ou que tem vontade de conhecer também. O meu destino favorito é a Ilha das Caieiras, que há quem diga assim que O quintal de casa já viajar é bom, agora voltar para casa é o nosso destino, né? Também é um destino.
Mas, assim, Guarapari está no nosso coração, nós temos uma ligação muito forte com a cidade de Guarapari, familiar, religiosa, né, e, assim, é um lugar que tem muita diversidade, tanto de praias como de interior. Eu sou entusiasta desse desenvolvimento que se levou para o interior. Hoje nós vivemos assim um momento no estado do Espírito Santo que houve uma união de atores, de parceiros. Eu falo de setor empresarial, de governo, de instituições financeiras, né? Falar aí, o Band sempre foi um grande parceiro do turismo no Espírito Santo, mas hoje a gente vê assim, com foco também para micro e pequenas empresas, micro e pequenos negócios que também são apoiados Ligados ao através do turismo, Sebrae, né? ligados ao turismo, né? Existe hoje também muitos destinos que até então eram inviáveis. E aí você tem se você faz uma pavimentação de uma estrada, né, um programa do governo, por exemplo, Caminhos do Campo, Uhum. que pavimentou muitas estradas. Eu falo assim porque eu circulo em todo o estado do Espírito Santo. Então, tanto como vendedor, como também com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores. E eu vejo como isso mudou a realidade dessas comunidades. Então, assim, se você perguntar para mim assim, se você pretende viajar, qual é o meu próximo destino? Eu falo que é Itaúnas. Eu tenho assim, já coloquei no meu radar, para ir com a família, porque é um lugar muito bonito, é um lugar próximo, e aí onde eu vou, onde entra a tomada de decisão para ir para Itaúnas, nós somos motociclistas. Então, se você tem estrada boa, anima de ir. Qualquer lugar. Esse investimento que houve do asfalto até, né, a Itaúnas, isso levou também um movimento maior para lá. E visitar também nosso amigo lá, o Rodrigo Brito, que agora ele está em Conceição da Barra. Eu estou devendo essa visita lá para eles. Então, se você perguntasse qual é o seu próximo no Espírito Santo, é Itaúnas. É um lugar assim que eu quero conhecer, vivenciar melhor. Já estive lá, mas a trabalho, né, muito rápido. Quero vivenciar melhor, curtir melhor aquelas dunas lá, né? Com a certeza. família. 2026 está aí cheio de feriado prolongado, né? Já tem oportunidade para visitar. É isso aí. Então, Luciano, muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente vai ficando por aqui. Mas antes, esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, democracia que fortalece o futuro. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. E Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Fique com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Eu me chamo Tradição. Meu nome é Respeito. Pode me chamar de família. Me chamo Educação. Meu nome é Fé. Nós somos a ALIS e acreditamos que os valores dos capixabas são a identidade do nosso estado. Valores de um povo que trabalha, confia, empreende e faz o nosso Espírito Santo se desenvolver. Os valores são a nossa força e a nossa energia e inspiram a Assembleia Legislativa a trabalhar com transparência e responsabilidade para defender o que é direito de cada capixaba, o que é valor para cada um, como segurança, empreendedorismo e oportunidades. Com a ALIS, o Espírito Santo cresce e o capixaba se fortalece. Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. O futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado e inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. E é ele que me leva ainda mais longe. Sempre perto de cada um. Porque quando olho pra frente, lembro quem sempre esteve ao meu lado. Investindo, inovando, acreditando. Eu sou inovação. Eu sou tradição. Somos um banco que se orgulha de onde vem. Mas principalmente pra onde vai. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Porque é assim que caminhamos, evoluímos e crescemos. Banestes, juntos para o futuro. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Bom, e a gente está ficando por aqui, Luciano. Eu te agradeço novamente por aceitar nosso convite e falar sobre o produto de vocês, né, que é muito bom, já testado e aprovado aqui pela gente, e por essa grande potência gastronômica que se transformou aí a Ilha das Caieiras, né? Obrigada por participar. Nós que agradecemos e quando nós viemos participar de uma entrevista como essa, nós não viemos sozinhos, nós viemos com toda a trajetória de uma família, né, dos nossos colaboradores que permanecem lá firmes e fortes, né, na nossa produção, os fornecedores que pegam do melhor das suas matérias-primas, do seu material, e tudo é uma construção, né? E a nossa comunidade, que eu falo que eu tenho muito orgulho de carregar no meu peito, no meu coração, a Ilha das Caieiras, que é um lugar que nos acolheu e acolhe a todos. Que vão lá visitar, tem o pôr do sol mais lindo, não tem jeito. E convido a todos que nos assistem, visitem Ilha das Caieiras, coloquem como prioridade também nas suas próximas viagens pontos turísticos aqui do estado do Espírito Santo, que seja praia, que seja montanha, que seja um sítio num turismo rural, porque eu costumo dizer que o turismo é uma indústria que não tem chaminé. Ela movimenta milhares de pessoas, desde o frentista que abastece o veículo para a gente viajar, até a pessoa que nos atende lá na pousada, um garçom que atende numa mesa, e o artesão que produz algo para nos vender. É toda uma cadeia produtiva que existe no Espírito Santo que emprega muita gente, né? E que tem muito a crescer ainda, e se depender dos moradores do Espírito Santo, isso vai crescer muito ainda, porque nós temos de norte a sul vários pontos para serem conhecidos e desbravados ainda aqui no estado. Que esse crescimento já está acontecendo, né? Tem aí interesse, tem gente para visitar e, mais importante, tem estrutura aí nos locais. É verdade, isso tem ajudado muito.
Então é isso, a gente tá ficando por aqui. Continue acompanhando os nossos episódios no @revista S Brasil, nas redes sociais, no site esbrasil.com.br e até a próxima edição. Tchau, tchau.